Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos chegando para mais um vídeo, dando prosseguimento em nosso tema interpolação bíblica ou interpolação da Bíblia, conforme já mencionamos em vídeos anteriores, que a Bíblia, que é a palavra de Deus, alguns textos dela foram vítimas de violações, adulterações, acréscimo de palavras, e nós estaremos analisando alguns textos que foram vítimas desta violência. Entre estes textos, os principais: 1 João capítulo 5, versos 7 e 8, e Mateus 28, 19. Este que nós estamos analisando desde ontem, a propósito daquela controvérsia que existe em relação ao batismo. Pois, enquanto a gente lê Atos dos Apóstolos, como os discípulos, como os apóstolos procederam na execução do batismo, e como está em Mateus 28, 19. Isto criou esta discrepância entre estes textos, aliás, entre Mateus 28, 19 e os demais textos de Atos dos Apóstolos. Criou-se sempre, e existe uma controvérsia no meio cristão, o porquê de Jesus ter dito, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e os apóstolos só batizaram em nome de Jesus. Já antecipamos aquilo que já falamos ontem. Jesus nunca falou batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Simplesmente o verso 19 de Mateus 28 foi vítima de uma interpolação. A gente já mencionou as provas, ou parte das provas, ontem, e hoje a gente vai mencionar mais algumas. Olha, os contrastes são grandes. Vejam que há uma diferença entre o que Lucas fala, o que Marcos fala ou escreveram, e esse registro de Mateus 28, 19. Vamos ler Lucas 24, 47. Está escrito assim: e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Pode ser que você vai objetar, mas, pastor, aí não está falando de batismo, mas aqui faz parte do mesmo contexto da evangelização. E o destaque aqui é para as palavras, e que em seu nome. Depois a gente lê Marcos capítulo
capítulo 16, verso 17. Está escrito assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e etc. A gente está só realçando as palavras em meu nome. Você que é inteligente pode notar, não aparece nada de Pai, Filho e Espírito Santo em Lucas e em Marcos. Ainda, olhando o outro lado, temos que admitir que Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes, são títulos de Deus. Exemplo, eu sou filho do meu pai, é claro, mas o meu nome não é Filho, o meu nome é Laupino. Você, a mesma coisa, cada um de nós temos os nossos títulos e temos o nosso nome que está escrito na nossa identidade. É a maneira como nós nos identificamos. Ilustrando, veja, se você tem uma conta bancária e você tem um crédito, o teu saldo bancário está positivo. É muito difícil isto hoje, né? Na atual conjuntura econômica. Mas vamos ilustrar. Aí então você preenche o cheque de um determinado valor, digamos, R$ 5.000. Lá no lugar da assinatura, ao invés de você pôr o seu nome, você escreve esposo, porque você é casado, ou você escreve lá filho, ou você escreve o título que você usa no meio religioso, pastor, que você seja um pastor, você coloca lá, pastor. Esse cheque vai ao banco, o banco vai olhar o seu crédito. Seu crédito é compatível com aquele cheque, mas não tem assinatura. O banco não considera, não vai pagar aquele cheque, a menos que você coloque lá o seu nome, a sua assinatura. Meus amigos, meus irmãos, que absurdo o batismo, o que fizeram com Mateus 28:19 e como fizeram tudo certinho os apóstolos. Quando o povo perguntou no dia do Pentecoste, depois daquela mensagem do Espírito, ou Pedro pregou cheio do Espírito, aliás, ele vivia cheio do Espírito após o Pentecoste. O povo sente o toque de Deus e pergunta para os apóstolos, varões, que devemos fazer? Arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados. Notem bem, usou o nome, nada de usar o título. Então, encerrando este vídeo aqui, mais um ponto que prova
a veracidade do batismo em nome de Jesus e a nulidade do batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Texto que foi vítima de uma violência no passado, foi vítima de uma adulteração, de uma alteração. Por isso, esses vídeos, esses estudos, para ensinar a verdade absoluta, a verdade bíblica, não coisas denominacionais, não dogmas, coisas de homens. Olha, no vídeo posterior, iremos adentrar ainda mais nesta questão, nos levando a aprender de maneira real esta verdade sobre o batismo nas águas. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.